Tá certo, Eduardo, muito obrigada. E com a saída do vereador Zé Maria da Câmara em Curitiba, quem pode assumir a vaga é a vereadora Renata Bueno, do PPS, que ficou na suplência aqui na capital. E com a licença de Stefanes na Câmara Federal, outro suplente que ganha espaço é o deputado federal Marcelo Almeida, do PMDB, o nosso entrevistado hoje. Boa tarde, tudo bem, Marcelo? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo, bem. E você? Ficou feliz com a notícia? Feliz, fiquei feliz. Agora, essa notícia traz uma série de desdobramentos ou especulações políticas aqui no Paraná. Eu acho que é mais especulação, né, do que mas primeiro que foi um convite interessante, assim, eu não imaginava assim, ser deputado nesse momento, né? Ainda abre uma vaga de alguém que já tinha saído do PMDB, que é o Reino Stefanes, pela segunda vez, coincidentemente, assumo o gabinete dele, e para mim foi uma surpresa muito positiva. Bom, agora de tudo que se fala politicamente, então vamos esclarecer com você, porque em toda essa reforma sempre o nome de Ratinho Júnior era cogitado e muito associado ao senhor, porque coordenou a campanha de Ratinho aqui na capital. Ou seja, se ele, Beto Richa, nomeasse Ratinho Júnior para um cargo aqui em Curitiba, no Paraná, agradaria Marcelo Almeida, que poderia apoiá-lo em 2014? É quase uma conspiração, não, mas a vinda assim, no fundo o Ratinho sempre teve uma vontade de não voltar a Brasília. Eu acho assim, acho até o que ele fala, eu acho que é correto. Primeiro que ele quer ver o crescimento do seu segundo filho, do terceiro filho, e o Ratinho tem um papel assim, como é que eu vou fazer mais voto do que eu já fiz? Se eu já fiz muito voto para o deputado federal. Então, quer ficar em Curitiba, não gostaria mais de voltar para o Congresso Nacional, e daí cabe a ele, vamos dizer, ir ou não ir, né, com o governador Beto Richa. Eu acho também, às vezes ele fala uma coisa que tem razão. Nós estávamos todos juntos, né, no palanque com Osmar Dias, eu, Osmar, o Requião, a Gleice, e depois ele imaginava ser apoiado pelo próprio PT. Então, eu acho que a decisão dele é uma decisão pessoal, né, de ir para o governador Beto Richa. Eu, particularmente, eu tenho uma ligação muito forte com o Requião, né, eu perdi o PMDB com o Requião, eu acabo tendo uma ligação muito forte com a Gleisi Hoffmann, com o Paulo Bernardo, e principalmente com o governo do PT em Brasília. Então, a minha ligação, acho que o PMDB virou dois PMDBs, aparentemente. Um PMDB que apoia o governador Beto Richa aqui no Paraná e o PMDB que está aí junto com o PT. Então, o meu PMDB é aquele que está em Brasília. Ou seja, você vai acompanhar uma decisão de continuar no apoio ao PT. Não, eu vou na decisão nacional. Assim, eu vou nessa decisão que aparentemente está... Eu sou deputado federal, assim, né? Quando eu apoiei o Ratinho, falei, Ratinho, você pode ser uma nova liderança no Paraná. A gente pode fazer uma cunha. Tanto que nós nem imaginávamos que o Ratinho seria o primeiro colocado, né, no primeiro turno. Nós tiraríamos o prefeito, que era apoiado pelo governador. Então, assim, a impressão... E eu vi muito nos blogs que eu fui chamado porque o Ratinho foi contemplado. Não, a minha história eu vim saber sábado pela manhã pelo Stefanes, né? Agora, como é que fica o PMDB, deputado, nessa condição? Porque o partido já é criticado por geralmente estar na base de apoio ao governo, muitas vezes nacionalmente, mas agora aqui no estado se reproduz a mesma situação. Saiu do governo, fez oposição e agora é governo de novo. É um partido que não fica, né? Não fica com uma cara, né, bem clara. Eu acredito ainda na volta do Requião, interessante isso. Eu não sei, mas eu acho que o PMDB não estará ao lado do governador ano que vem. Eu acho que ainda pode ocorrer alguma coisa no nível nacional e aqui no Paraná, e ter candidato próprio. Com o próprio Roberto Requião? Ou outro. Aí o senhor apoiaria esse outro candidato aqui? Eu prefiro sempre uma coisa nova, prefiro sempre que tenha candidato. É melhor que tenha candidato. O exemplo foi o PSC lançar candidato. Pensa o Ratinho candidato, ninguém imaginava. O Ratinho sempre seria o vice de todo mundo e acaba ainda tirando o prefeito do jogo. Então, se o PMDB tivesse candidato, seria muito melhor. O PMDB assim, é interessante isso, porque eu acho que assim, mais uma vez ele vem de reboque. Aparentemente, em relação ao Brasil, espero que também seja a última vez que vem de reboque. Aparentemente, agora que vai ganhar as duas casas, o Senado e a Câmara Federal, dá um respiro, assim, um vento que o PMDB pode ter candidato próprio daqui a 6 anos. As duas presidências, o senhor diz, né, na Câmara e no Senado. Mas aqui no Paraná houve até aí um certo complô dos deputados estaduais e federais para tirar Requião da direção do partido na recente eleição, aí com a indicação de Osmar Serralho. O senhor não participou dessa situação, dessas reuniões? Eu fui retirado junto. Saiu junto com o Requião? Eu saí junto com o Requião. Nós perdemos, eu estava junto com ele, nós fomos derrotados. E para frente ainda, então, Eu acho que há uma esperança, Remota, mas haverá. Eu fico imaginando como é que faz para o eleitor entender em casa
O PMDB está junto com a Gleisi, lá com o Paulo Bernardo, junto com a Dilma, e o PMDB aqui no Paraná, entre aspas, junto com Aécio Neves e com Beto Richa. Fica difícil mesmo. Até para nós que fazemos parte da política não dá para entender. Bom, o senhor falou bastante do Ratinho Júnior, tem uma aproximação forte com ele depois da campanha, eu imagino, e ele é cogitado até, já nas especulações, como o vice de Beto Richa na reeleição de 2014. O senhor acha isso viável? Mas assim, é que é tão duro falar do Ratinho para mim, porque assim, é um papel que ele tomou, né? Sempre falo, Ratinho, depois da eleição, você define o teu futuro, né? Eu acredito mais que o Ratinho deveria ser uma terceira liderança no Paraná, né? Você ir para Brasília, voltar, ou não precisar ir para a reeleição e começar a se preparar para ser governador do Paraná. Mas pode ser que seja um viés, né? Chegar governador ou chegar senador da República numa vice, né? É um pensamento que ele tem, que não é o pensamento que eu tenho, mas enfim, eu respeito ele. Agora o senhor volta para Brasília. Eu volto. Na última entrevista que fizemos, quando o senhor não se reelegeu, o senhor falava que tinha feito coisas erradas como deputado federal. E agora, o que é que Marcelo Almeida pretende nesse mandato curto aí até o ano que vem? Eu acho assim, primeiro que a derrota ensina muito, né? Uma experiência única de perder um mandato, assim, sair de lá com gosto de despedida, interessante. Não imaginava voltar para a Câmara Federal. Eu acho assim, tem que ser um deputado federal, não ser do rame-rame, que eu falo do varejo. Eu acho que eu fiquei no varejo, tem que ir para o atacado, tentar ser diferenciado. Você vê o quanto está ruim o Congresso Nacional. Aparentemente essa legislatura está mais fraca do que as outras, né? Esses 2 anos de Marco Maia foi muito ruim na presidência. Então, assim, reforma política, acho que é importante entrar rápido, discutir a história do royalties do petróleo, mas discutir decentemente, né? Assim, eu vou tentar não me pautar em nada que tenha o nome de emenda, não ficar dependendo das emendas e não pensar na reeleição. Acho que assim, agora que o meu tempo é curto, é tentar fazer em 6 meses, Lígia, o que eu não fiz em 4 anos. Porque nesse último mandato que o senhor teve, o senhor se dedicou a paixões até, né? Trânsito, educação, projetos pessoais para se tornarem leis, mas que não deram um resultado amplo, politicamente falando. Acho que tudo bem, gosto de trânsito, vou atuar no trânsito, vou atuar no livro, na leitura, nas bibliotecas, mas vou atuar também nos royalties do petróleo. Vou atuar também na reforma partidária. Vou atuar em relação ao superávit primário. Eu acho que os assuntos nacionais eu não posso deixar passar. Eu tenho que ter posicionamento bem claro de tudo que está acontecendo agora, mas com uma visão de futuro também. E para pensar no eleitor, né? Na população. Graças a Deus. Primeiro no Paraná e depois no país. Tá certo. O senhor admira o governo da Dilma Rousseff? Como é que o senhor avalia? Eu admiro pelos índices, eu admiro. Assim, eu tenho uma admiração desse país, desse momento que eu pude viver no Brasil e ser deputado federal. Eu sempre digo, assim, são 2 homens que colocaram o Brasil no rumo, né? Que é o FHC e o Lula, né? Então, um fez lá as metas de inflação, superávit primário, né? E o outro veio já trazendo esses 30 milhões de brasileiros para outra classe. Eu acho que esses 2 homens fizeram uma diferença. A Dilma eu acho um pouco mais jogo duro, que eu gosto, mais pragmática e racional. E eu acho muito difícil alguém do PSDB, um Aécio Neves, um José Serra, conseguir tirar o lugar dela no ano que vem. Desbancá-la? Eu acho. E o PMDB, que o senhor falou que pode, numa hipótese remota, mas ainda ter um candidato próprio? O PMDB, no fundo, é só indo para Brasília para entender o que é o PMDB nacional. É muito complicado. Assim, me perguntaram, mas por que não tem um melhor que o Henrique Alves? Óbvio que tem. Mas será que aqueles que votam no Henrique Alves, eles querem o Henrique Alves, né? As pessoas querem o Renan Calheiros? Porque as virtudes não são tão claras nessas pessoas. Então, para o rame-rame que eu falo, para conseguir a emenda, a ambulância, a reforma da escola, que é uma coisa importante, esses homens, vamos dizer, eles fazem qualquer coisa para conseguir o voto, mas recompensa conseguir o retorno, né? O retorno do investimento para cada base eleitoral de cada deputado federal. O que é rame-rame, deputado? Rame-rame é assim, ali no cada lado, entendi. Não, rame-rame é assim, você sair do varejo, né? Você ser estadista, pensar maior, assim, pensar na geração, sabe? Não ficar pensando muito na reeleição, assim. Ter uma visão mais ampla do país. Tá certo, deputado. Bom, boa sorte, bom trabalho para o senhor obrigado. lá. Até uma próxima oportunidade. Claro, obrigado.